Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre o sistema Braille, eu vou falar sobre o sistema de escrita em Braille e sua aplicação. Sejam bem-vindos! Como dito anteriormente, o sistema Braille é um código de escrita em relevo voltado às pessoas com deficiência visual. O processo é o mais adotado no mundo. Além das letras e números, ele oferece símbolos, pontuações e outros sinais que facilitam o entendimento de uma mensagem por aqueles que não conseguem enxergar. Por meio do tato, as pessoas alfabetizadas em Braille podem ler as informações impressas. Então, para quem nunca viu, ele é composto de pontinhos, né? No próximo slide eu vou mostrar o alfabeto em Braille. E as pessoas com baixa visão ou cegas, né, que não conseguem enxergar absolutamente nada, através do tato, dos dedos, das mãos ali, elas vão tateando esses pontinhos. E se elas são alfabetizadas em Braille, elas vão entender a mensagem que é passada pela combinação desses pontinhos. O Braille possui uma estrutura em relevo formada por 6 pontos verticais, divididos em 2 colunas de 3 pontos em cada. O sistema possibilita combinações que formam letras, números e símbolos. O conjunto possibilita a formação de 63 símbolos, mas como o espaço que não é ocupado pelos pontos também é considerado como um sinal, muitos especialistas consideram que o sistema Braille possui 64 símbolos. Assim, graficamente, o sistema Braille se opera pelo arranjo de 6 pontos em relevo. Vocês podem ver aí na imagem a ilustração do que eu estou falando, né? Nós temos a possibilidade de combinação com esses 6 pontos, né? Configurando um retângulo de 6 milímetros de altura por aproximadamente 3 milímetros de largura. Esses 6 pontos formam o que a gente chama de cela Braille, que seria aquele retângulozinho ali onde são dispostos os pontinhos de forma a formar letras, números, símbolos. Vocês têm aí na primeira imagem o alfabeto, né, o nosso alfabeto em Braille. Então, a letra A é um pontinho lá em cima, a letra B, 2 pontinhos. Lembrem-se do que eu falei, de que são 2 colunas, né, 3 pontinhos para cada lado. Então, usando essas possibilidades, a gente consegue formar um alfabeto, a gente consegue formar números. No caso da língua portuguesa, a gente vai ver que precisa também algumas adaptações, porque nós temos acentos, né, nós temos vogais com acentos. Nós temos o acento agudo, vocês veem aí na tabela, o acento agudo, o acento grave, o circunflexo, o tio e o trema. Nem todas as línguas possuem toda essa acentuação, né, ou acentuação, mas no nosso caso tem. Então, a língua portuguesa, além das letras comuns, dos números comuns, ela tem também essa daí. Por exemplo, olha o acento agudo ali na segunda linha, o A acentuado tem um sinal de Braille específico, o E acentuado, sinal de Braille específico, o I acentuado, a mesma coisa, assim com O e com U. O acento grave, né, que é aquele acento agudo, só que ao contrário, também tem sinal de Braille para ele. O circunflexo, que é tão comum, né, na nossa língua, que ele acentua o A, o E e o O, também tem sinais de Braille para ele. O tio também muito comum no an e no o, né? Também com sinal de Braille. E o trema, não sei se vocês já sabem disso, mas com a nova ortografia o trema deixou de existir. Mas quando ele existia, havia um sinal de Braille para ele. Então são as adaptações. E aí, gente, os pontos, né, para facilitar a identificação, os pontos são numerados da seguinte forma: do alto para baixo, coluna da esquerda, pontos 1, 2, 3. E do alto para baixo, coluna da direita 4, 5, 6. Tá? Então, essa é a disposição dos pontinhos. São 6 pontos, 2 colunas. Então, é do alto para baixo. E além dessa estrutura visual, o sistema Braille, ele possui uma estrutura linguística bem definida, como regras para o uso de letras maiúsculas e minúsculas, regras para siglas, abreviações, utilização de números e letras,
Para poder conhecer as normas e informações do Braille no Brasil, vocês podem acessar o Manual de Grafia Braille para a Língua Portuguesa, divulgado pelo Ministério da Educação, MEC, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o Braille na língua portuguesa em uma outra aula que nós teremos, especificamente, onde eu vou falar sobre alfabetização em Braille, em língua portuguesa, e também vou falar dessas regras, tá? Então, continuando, as letras, elas se formam conforme foram combinados os pontos entre si, tá? Os chamados símbolos universais do sistema Braille representam não só as letras do alfabeto, mas também sinais de pontuação, números, notas musicais, científicas, enfim, tudo que se utiliza na grafia comum, sendo ainda de extraordinária universalidade. Então, vocês veem que é um sistema linguístico completo, é um sistema de comunicação bastante completo e bastante aperfeiçoado e universal, né? A leitura é feita com os dedos, principalmente da esquerda para a direita e passando letra por letra. Por quê? A gente lê no Brasil aqui da esquerda para a direita, né? Vocês leem, por exemplo, o slide, vocês começam a ler ali, ó. Além disso, e vão seguindo. Todas as línguas são assim, professora? Não são todas as línguas que seguem esse sistema. A língua japonesa, por exemplo, é bem diferente da nossa. Mas aqui o nosso Braille vai seguir a disposição que a nossa língua portuguesa segue, tá? Os leitores, eles podem utilizar uma mão ou duas, conforme a sua adaptabilidade. A leitura com as duas mãos é chamada bimanual, sendo que cada mão é usada para ler a metade de um parágrafo. Quando se usa apenas uma das mãos, é chamada de leitura unimanual. Esta volta até a metade do parágrafo para descer, para daí a próxima linha do texto. Isso aqui eu estou falando de uma forma geral, porque a pessoa que vai ler é ela que vai decidir o que é melhor para ela, né? Quando vocês observarem uma pessoa lendo em Braille, vocês vão perceber que algumas usam as duas mãos ali ao mesmo tempo, né? Então, uma leu metade do parágrafo, a outra metade, outras conseguem usar só uma mão. A gente tem casos de pessoas com baixa visão ou cegas que têm também deficiência física, tá? Inclusive uma comprometimento da outra. Então, isso vai ser de acordo com o que a pessoa consegue fazer cognitivamente ali, tá? O que a coordenação motora dela permite. Quem não possui baixa visão ou deficiência visual também pode ler em Braille, né? Se for alfabetizado em Braille e entender o funcionamento do sistema, só que aí vai ler com os olhos, né? Não vai precisar das mãos. Quanto à escrita, o método é mais complexo, é isso que eu vou falar para vocês. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Isso que eu vou falar para vocês no próximo slide, porque nós estamos falando até agora de leitura em Braille. Mas aí, como que faz quando eu quero escrever em Braille para fazer esses pontinhos? Isso que eu vou falar para vocês no próximo slide. Bom, para escrever, geralmente a pessoa com deficiência visual irá utilizar sintetizadores de voz, que transcreverão o conteúdo narrado oralmente para a língua escrita e, posteriormente, é feita a impressão em Braille, né, por impressora própria, a impressora de Braille, caso seja necessário imprimir. Por que eu digo geralmente? Porque atualmente nós temos sintetizadores de voz
no próprio celular, no smartphone, né? Nós temos aplicativos que fazem esse trabalho também. Às vezes já vem com o celular, às vezes você instala, enfim, existem os gratuitos, os não gratuitos, os mais modernos, os menos modernos, os que têm mais opções, os que têm menos opções, mas geralmente é isso que acontece, né? A pessoa usa o smartphone para sintetizar a voz. Esse aplicativo que ele vai transformar a voz em escrita e a mensagem é enviada através de WhatsApp, através de e-mail, através de as redes sociais, né? Inclusive, os sintetizadores de voz estão tão populares que pessoas que não têm deficiência visual também acabam usando, principalmente o do Google, né? Então, a maioria dessas pessoas vai escrever mensagens usando esse sintetizador de voz. Agora, e quando eu preciso escrever algo e imprimir? Aí precisa de uma impressora em braille, caso você precise imprimir essa mensagem que o sintetizador transcreveu, tá? Olha, eu vou falar aqui primeiro do sistema tecnológico DOSVox. Por quê? Porque ele é um sistema que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é usado para deficientes visuais. Ele é um recurso de tecnologia baseado no uso da síntese de voz, né? O programa é gratuito, pode ser instalado em Windows ou Linux. Consiste em um sistema no qual o aluno cego vai digitando o conteúdo que o professor fala em voz alta em seu computador. É mais rápido que o uso do reglete e punção, que eu vou falar no próximo slide, né? Que são instrumentos mais comuns no uso do ensino de cegos. O sistema DOSVox se comunica com o usuário pela síntese de voz em português e pode ser configurado para outros idiomas. Nesse programa, a interface com o usuário é rápida e interativa. O programa, além de fazer a síntese de voz, formata textos, tem jogos para cegos, ampliador de tela para baixa visão, porque a gente precisa lembrar que nem todo mundo que utiliza sintetizadores de voz, escrita em braille e outros recursos são completamente cegos, alguns têm baixa visão, então às vezes uma letra ampliada já vai melhorar muito, né, a comunicação dessa pessoa. Tem impressora e tem formatador em braille nesse programa, tem programas sonoros de acesso à internet para abrir e responder e-mail, por exemplo, leitor de tela, elementos de interatividade. Então é um programa que a pessoa com baixa visão ou cega vai usar muito se tiver um notebook, tá? Por quê? Porque vai permitir uma série de ações ali naquele notebook. É um programa desenvolvido no Brasil por pesquisadores nacionais e que é distribuído de forma gratuita. Se você quiser esse programa, eu coloquei um link aí, né? Intervox, nceufrj.br. Esse núcleo de tecnologia assistiva da UFRJ, inclusive, é um núcleo bastante famoso entre pessoas que trabalham com educação inclusiva, porque eles têm outros programas para outras deficiências que eles desenvolveram, né, para facilitar a alfabetização e os estudos dos deficientes. Tem para deficiência física, auditiva. E o DOSVox é um que foi desenvolvido para quem tem deficiência visual. Então, para o estudo da pessoa cega, pessoa com baixa visão, eu recomendo amplamente que baixe esse programa no seu computador, né? É gratuito, totalmente gratuito, e serve tanto para Windows quanto Linux. E ali a pessoa que tem a deficiência, ela vai poder estudar, vai poder ler e vai poder escrever. Aí no próximo slide eu vou falar dos outros recursos que o deficiente visual tem para escrever em braille, tá? Então esse programa, o DOSVox, ele vai imprimir em braille, ele vai transcrever para a língua portuguesa ou para braille, como vocês podem ver, ele formata textos em braille também. Então existem várias opções para o deficiente. Então se o deficiente tem um notebook, tem uma impressora em braille, eu sei que é difícil, mas se ele tem na casa dele, ou se ele tem esse recurso numa escola, numa faculdade, ele tendo o DOSVox, ele vai poder usar tanto a impressão em língua portuguesa quanto em braille. A escrita do braille também pode ser feita à mão e à máquina. Então, caso não haja tecnologia digital disponível,
ele vai ser escrito à mão, né, num papel, e para isso é preciso que haja algum instrumento que faça furinhos nesse papel, vai ser feito de forma invertida, ou seja, no caso, a escrita em braille é feita da direita para a esquerda, né, com símbolos invertidos, para possibilitar que, ao virar o papel, os relevos estejam no sentido em que a leitura seja feita. Um instrumento mais comum para a gente fazer esse procedimento é a reglete com a punção, tá? Vocês veem uma foto aí, né, da reglete rosa com a punção, porque ali você coloca o papel, tem uma prancha geralmente de apoio, você coloca o papel, coloca a reglete, e inclusive esse treino é preciso ser feito durante bastante tempo com crianças e adultos que estão sendo alfabetizados em braille para que se tenha, né, se adquira uma destreza no uso desse instrumento. Mas é um instrumento que o próprio Luiz Braille usava, né? Ele é muito comum, porque assim, existem vários tipos de reglete, de bolso, de mesa, de página inteira, e tem a reglete positivo, que aí você não precisa escrever da direita para a esquerda, você pode escrever na ordem normal da língua portuguesa, que é da esquerda para a direita. Por quê? Porque você não vai precisar virar o papel depois, tá? Ao utilizar a reglete, a escrita então vai ser feita da direita para a esquerda, usando a punção para afundar as letras no papel, para fazer os pontinhos, tá? E aí você vira o papel e está pronto para ser lido ou para ser sentido com os dedos, no caso. A reglete positiva, então, ela não vai precisar ser feita ao contrário, você pode escrever na disposição comum, porque ela já faz já está invertida, tá? Se vocês quiserem conhecer os vários tipos de reglete que nós temos no mercado brasileiro, principalmente, tem o link aí da civian.com.br, tá? Que lá tem esses de bolso, né? Esse, inclusive, da foto, esse modelo, ele é de bolso. Mas nós temos vários tipos, com as pranchas, sem as pranchas. Tem vários tipos de papel também para você fazer a punção, né? Além da reglete da punção, nós temos as máquinas de escrever, que também são bastante comuns. Vocês podem observar na foto que elas já vêm com a numeração de 1 a 6, né? Com espaço, uma tecla de retrocesso e uma tecla para mudança de linha. Essa máquina, ela já vai fazer o afundamento ali, né? Do buraquinho para você poder você ler depois. Algumas máquinas, elas têm uma gotinha, né? Ela marca o papel com gotas, que ao secar, elas podem ser lidas e tocadas. Então, vai depender muito do modelo da máquina. Elas variam também de tamanho, né? De peso. E também são bastante comuns em locais que nós não temos a impressora em braille. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!